Olá, eu me chamo Eduardo, essa é a Lição Nerd, e na produção de hoje irei te apresentar os ensinamentos que tive ao analisar o portador do Rei das Maldições, o querido Yuji Tadori, indivíduo que, ao ingerir o dedo de Ramen Sukuna, passou a conviver com essa maldição e agora fica disputando com ela pela posse de seu próprio corpo. Tirando o fato de Tadori ser o receptáculo do rei, ele não possui nenhuma outra característica tão chamativa quanto essa, a não ser sua força física acima dos moldes de um ser humano comum. Pois, inicialmente, ele desconhece a existência das técnicas Jujutsu e não sabe sobre o surgimento dos monstros apresentados na obra. Embora Yuji possa parecer à primeira vista somente mais um protagonista shonen do universo dos animes, vou te dizer que ele evolui bastante com o decorrer da obra, principalmente no quesito emocional, já que ele é obrigado a superar perdas relevantes para si e a manter a consistência mental para continuar lutando, mesmo sabendo que, caso a bomba relógio que carrega, Sukuna, venha a se libertar, o pior pode ocorrer. No caso, uma série de desastres e mortes permearão sua vida. Essa é a realidade. Coloque Yuji em um contexto único dentro daquele mundo, onde ele define que vai salvar o máximo de pessoas possível antes de ser executado ou antes de morrer por outros meios. Fatores que colaboram para o desenvolvimento de conflitos internos, como os problemas associados à sua bondade. E claro, isso é minha visão sobre o assunto. Eu adoraria que vocês comentassem suas perspectivas sobre o personagem e deixassem sugestões sobre outras figuras do meio nerd que vocês gostariam de assistir aqui no canal. A partir disso, fica nítido que Itadori é um ser humano complexo e de fácil identificação pelo público. Por esse motivo, vamos analisá-lo. Então, já curte o vídeo aí e entra comigo nessa jornada através do inscreva-se. Um problema chamado bondade. Já vou avisando, hein? Para abordar o personagem principal, usarei dos eventos que aconteceram no mangá de Jujutsu Kaisen. Então, caso não deseje receber spoilers, vá ler a obra primeiro e depois volte aqui. Agora, se você não liga para isso, por sua conta e risco, aproveite a experiência. Bem, a obra nos apresenta diversos feiticeiros, dentre eles Gojo, Nanami, Megumi e outros, sendo que o mais poderoso daquele cenário é o Sensei Satoru. Pensando assim, Itadori nem parece ser alguém com tanto destaque, mesmo sendo o protagonista. Mas, uma coisa eu te garanto, ele é muito esforçado e alegre com quem ele se importa. Características que são mostradas com nitidez pelo autor e que, ao decorrer da obra, constroem seu caráter. Nesse viés, gostaria de dar ênfase ao problema que o acompanha durante toda a série. E não é o Sukuna, mas sim sua bondade, a qual pode até parecer algo benéfico para ele, porém, ela o destrói profundamente por dentro, já que essa tal qualidade o direciona para um caminho cego de generosidade, fazendo-o, naturalmente, a ficar inclinado em fazer o bem e negar a sua própria vida. Mesmo rodeado de pessoas, Yuji adota uma postura distante, pois não consegue se expressar e fica pensando em como evitar que seus amigos sejam feridos. Isto é, a bondade é uma faca de dois gumes. Ela pode ser benéfica para quem recebe, mas não podemos dizer isso, 100% das vezes, para quem a pratica. Por esse motivo, eu escolhi esse indivíduo para analisarmos os impactos ligados ao ato de ser bom. Saca só o resuminho. A história segue Yuji Tadori, um estudante colegial com habilidades físicas incríveis que se envolve em um mundo sobrenatural de maldições e feitiçaria, resultado da ingestão de um dedo amaldiçoado. Tudo para conseguir salvar seus amigos. Após presenciar a partida de seu avô, o único membro que ainda restava de seu núcleo familiar, o personagem principal ingressa em uma organização Jujutsu e começa a treinar para se tornar um feiticeiro e lutar contra as maldições que ameaçaram a humanidade, tentando satisfazer o desejo de seu ente querido, que era ajudar o máximo de pessoas possível de modo a não ter arrependimentos na hora de morrer. Nesse cenário, Itadori conhece novos indivíduos, como Megumi, Nobara e o grandioso Satoru Gojo, que, só para constar, já tem vídeo sobre ele aqui no canal. Deve até estar aparecendo aqui em cima. Após ver esse, eu te convido a assisti-lo e aprender ainda mais sobre o universo de Jujutsu. Voltando, Yuji, no anime, aprende a lidar com a pressão que existe sobre seu ser, pelo fato de carregar Sukuna, e começa a construir relações verdadeiras com seus companheiros, buscando combater uma variedade de maldições e enfrentar as suas instabilidades enquanto aprende a controlar seus poderes. Aspectos que demonstram a capacidade da obra de explorar temas mais profundos, como a natureza da vida e da morte, a moralidade da magia e a importância da união. É sob essa premissa que a narrativa é trabalhada, uma jornada pela descoberta de seu propósito e uma história de validação, onde o feiticeiro segue a missão de recuperar todos os dedos do Rei das Maldições e devorá-los. Agora sim, bora lá! Viva a sua própria vida. Não é surpresa para ninguém que todos nós seres humanos valorizamos nossa vida e nossa liberdade pessoal acima de tudo.
Com Itadori, isso não é diferente. Mesmo depois de se tornar hospedeiro de Sukuna, ele continua a fazer o que acredita ser o certo para si mesmo. E não se deixa ser controlado por outras pessoas ou circunstâncias, almejando sempre viver sua vida de acordo com suas próprias vontades, sendo que isso se resume a proteger os demais indivíduos. Seguindo essa linha, existe uma coisa que ele é incapaz de se desvincular, e se você está esperto, já deve ter percebido. Ele não para de tentar justificar suas ações nos outros, ou seja, ele é dependente de sua bondade, tentando sempre buscar o bem-estar alheio, até em detrimento da sua própria paz. E isso acaba fazendo ele se sentir culpado por qualquer falha e consequência negativa que venha a acometer seus companheiros, fator que age como um paradoxo dentro de sua realidade, já que esse excesso de cobrança o impede de conquistar aquilo que mais deseja. O que eu desejo com esse ponto é clarear sua mente e fazer você viver sua vida por si mesmo, praticando o amor próprio e construindo uma disciplina, para que seja possível encontrar um objetivo real e lutar por ele. Isto é, não fique nas correntes de convivência que você mesmo colocou, até porque arrependimento é um dos piores sentimentos para se adquirir. Basta pensar em situações que você batalhou tanto pelos outros e mesmo assim eles não te valorizaram e você não alcançou o objetivo. Nesse sentido, eu aconselho que você não seja como Yuji nesse quesito. No caso dele, não foque somente em morrer pelas pessoas. No seu caso, haja pelos seus princípios. Antes de passar para a próxima lição, eu peço que reflita sobre o que eu acabei de dizer, pois eu não quero que você pare de se importar com os outros ou comece a viver sozinho. O que eu espero é que passe a agir por conta de si e pare de tentar atingir expectativas externas. Afinal, a verdadeira satisfação vem do fato de seguirmos nossos próprios sonhos e metas, agindo algumas vezes contra a corrente. Altruísmo pode virar egoísmo. Para compreender o que vem a seguir, eu quero te explicar o que seria o altruísmo e o egoísmo. O primeiro refere-se à atitude de amor ao próximo, à ausência pelo interesse próprio, ou seja, agir em prol de outra pessoa. Já o segundo está ligado ao ato de se importar com somente os seus interesses, agindo como superior aos demais. É perceptível que o protagonista de Jujutsu é alguém completamente altruísta. Ele não se permite receber, voluntariamente, a ajuda de ninguém. Seu altruísmo é tão grande que chega a atingir o nível egoísta. Sim, meus caros, parece sem sentido, mas isso o resume completamente. Uma situação em que isso acontece é durante o arco de Shibuya, em que Mahito assassina Nanami e Nobara, fazendo Yuji ficar completamente despedaçado de corpo e alma. Já que, focando em salvar ambos, ele não conseguiu salvar nenhum deles. E isso o impactou diretamente. Fato que fez ele cogitar até se matar para que não houvesse mais mortes, já que ele detém o Sukuna, e para que ele não sofresse mais. Esses pontos me fazem ter um questionamento. Realmente é possível ser verdadeiramente altruísta sem esperar nada em troca? E bom, eu não sei a resposta. Conto com a interação de vocês pelos comentários para que a gente chegue a uma conclusão. Nessa perspectiva, percebemos que Itadori dedica sua estabilidade mental ao próximo, uma ação feita por muitos na sociedade atual. Aquelas pessoas que tentam satisfazer tudo e todos, sendo egoístas em cuidar de si mesmos. Aspecto que acaba gerando um efeito rebote, pois, quando se tenta agir dessa forma, você acaba sendo nada para ninguém. Em função desse contexto, é importante nos esforçarmos para ajudar os indivíduos que merecem nossa atenção, mas não devemos jamais viver por eles e ficar secretamente esperando reconhecimento ou gratidão. Pois tem gente que só vai querer se aproveitar de você. Ao invés disso, vá ajudar pessoas sem esperar nada em troca, desde que sua saúde física e mental não seja comprometida. Afinal, essa atitude desinteressada, em primeiro momento, pode ter um impacto positivo muito maior nas pessoas ao nosso redor e gerar um possível retorno futuro para você. Compreenda a si mesmo. Itadori é muito bom entender os outros, mas falha na compreensão de si mesmo. Não vá achando que é tão fácil assim. Esse é um processo que dura a eternidade. E isso é mostrado desde o início da obra, uma vez que a convivência do personagem com os indivíduos da escola e com os inimigos, principalmente Mahito, constroem sua personalidade. Porque é verdade que as pessoas ao nosso redor nos influenciam, de modo direto ou indireto. Afinal de contas, o ser humano é um ser social. Tal fenômeno também acontece no mundo real. Pare um pouco e reflita. Estamos constantemente mudando. O ontem já passou, o hoje é agora, e o amanhã está por vir. A realidade é alterada o tempo todo. Além disso, encontrar seus objetivos é algo muito importante para saber quem você é. Pense como seria excelente se conhecer e reconhecer suas limitações, até porque a vida é só sua e ela depende, na maior parte, de você. O personagem principal vive diversas experiências e aprende a saber quem ele é.
aceitando suas fraquezas. E imagino que isso acontece principalmente pelo fato de ter conhecido a Oitodo, o nosso maravilhoso Best of Friend, que não só traz Yuji de volta ao mundo, como também é um de seus pilares de confiança, a temida dupla dinâmica. Compreender a si mesmo consiste em parar de tentarmos nos esconder de nossos próprios medos e inseguranças, porque só assim podemos passar pelos desafios diante de nós e crescer para ficar mais fortes e resilientes. Só um adendo, a reflexão diária e a prática da gratidão são essenciais para isso. Eu, de coração, espero que tenha ficado claro que Yuji Itadori é um personagem cheio de complexidade, fato que nos permite enfatizar a necessidade de vivermos nossa própria vida, o impacto do altruísmo em excesso e a importância de compreendermos a nós mesmos. Tais lições mostram que o feiticeiro é único nesse mundo de Jujutsu e promovem a associação com a nossa realidade. Afinal, nós temos jornadas muito individuais a serem trilhadas. Essa foi a análise sobre Itadori, o protagonista da obra e o portador do Rei das Maldições. Caso você deseje entender como conquistar a felicidade e aprender a ser grato pelas coisas ao seu redor, eu te recomendo assistir ao vídeo sobre Denji, até porque todos buscamos ser felizes. Então, espero que tenham gostado, obrigado pela atenção e até a próxima!